noite. Olha, que prazer, que honraria. Eu estou ao lado de Beth Milan. Eu sempre me habituei a lê-la ao longo desses anos todos, dos seus livros, na Folha de São Paulo, na revista Veja, e agora estou aqui merecendo a honraria de recebê-la no meu programa, porque a Beth Milan está em ritmo de lançamento do quê? Do 21º livro? Acho que é o 20º. 20º livro. Chama-se Carta ao Filho. Para que câmera eu mostro? Aqui está, Carta ao Filho, que, como o nome o diz, é uma carta mesmo, vamos ver se eu não erro, é uma carta que a Beth Milan, que é psicanalista, romancista, ensaísta, dramaturga, cronista, ela fez uma carta ao filho. E nesta carta, ela confessa ao filho que ela esteve em estado de adultério nos últimos anos do seu casamento. Estado de adultério? É muito engraçado. Você cometeu adultério, é isso? Olha, é o seguinte, eu vivi num triângulo durante os últimos anos do meu casamento e eu escrevi. Por que uma mãe escreve isso para o filho? Você chegou a me perguntar, mas você não podia ter poupado o seu filho? Acontece que, na verdade, os filhos sabem essas coisas, para começo de conversa. Segundo lugar, eu escrevi essa carta tendo em vista a reconciliação com o meu filho no momento em que ele se afastou de mim. Ah, foi no momento, então... de afastamento, de crise, né? E eu queria... eu ousei falar da minha vida sentimental, porque eu acho que as mães devem poder falar da vida sentimental. Da vida sexual, não. Não se trata de ser uma mãe licenciosa. Falar com os filhos. E ser escutada pelo filho. E com isso, escrevendo esse livro, que na verdade começou a ser escrito simplesmente porque o meu filho tinha se afastado. Eu não tinha intenção de publicar esse texto. Mas para estar com ele, eu escrevia. E ao escrever, eu me dei conta do quão pouco eu tinha escutado o meu filho, precisamente por ser psicanalista. Então, quando havia uma crise, eu dizia, não, comigo não pode ser. E o livro me ensinou que o que importa verdadeiramente na relação entre mãe e filho, entre pai e filho, é a escuta. Agora, desculpe, Beth, e ele respondeu através de uma revista, publicamente. Qual revista? A Bravo pediu a ele, a Bravo que fez uma matéria muito grande, que sai na próxima semana, pediu a ele que escrevesse a carta à mãe. Beth Milan, ou Milan. Milan. Mas como é que você acha que todo mundo pede o seu livro na livraria? Ah, eu quero a Beth Milan. Pois é, mas na verdade é Milan. E eu conto também a história desse nome na carta ao filho, porque originariamente o nome era Milen, é um nome de origem libanês. E quando os meus ancestrais entraram na alfândega, o nome foi trocado, ele foi abrasileirado, virou Milan. Mas como eu vivo na França, as pessoas me chamam de Milan. Você se divide entre Paris e São Paulo. Eu vivo uma parte do ano em Paris e uma parte do ano na França, onde eu tenho a minha família. Olha, você é casada com francês. Eu me casei com francês. Seu segundo casamento. Eu me tornei viúva. Foi viúva. E depois eu passei a ter uma relação contínua com o Jean Sazanat, um francês também. Eu gosto de Paris. Ama Paris. Amo Paris. Ô, Beth, então vamos relembrar. Carta ao Filho é o mais recente livro da Beth. E falávamos no início do programa que eu não sei se é só isso, né, mas Carta ao Filho é uma carta que você escreve ao seu filho, colocando todo o seu íntimo para ele, especialmente o fato de você ter cometido um adultério. Não só isso. Eu falo do adultério en passant, eu falo da minha análise, eu conto por que
eu conto a minha análise porque se eu não tivesse feito a análise, eu não teria sido mãe. Quer dizer que a maternidade, no meu caso, foi uma conquista. Essa é a razão pela qual eu falo da análise. Eu falo também da minha volta ao Brasil depois da análise com Lacan. Conto o encontro com Joãozinho 30, que foi um grande amigo. Falo do encontro com Gilberto Freire. Enfim, falo de vários temas, dos temas que eu privilegiei, quer dizer, nessa carta. Agora, Beth, desculpe, para a gente não perder o fio da meada. Você escreveu a carta e da carta resultou o livro ou a carta foi para o livro? Eu comecei a escrever a carta e um tempo depois Porque você havia brigado com seu filho, vocês estavam afastados. Ele havia brigado comigo, enfim, uma crise dele que se manifestou na relação, sobretudo na relação comigo, no momento em que ele resolveu voltar para o Brasil para fazer cinema, etc. Bom, os detalhes não são importantes, quer dizer, o importante é que essa briga desencadeou a escrita, eu comecei a escrever, aí eu mostrei para um amigo meu, e que disse, mas isso é maravilhoso, você tem que continuar a escrever isso. Então, eu continuei a escrever essa carta, e quando acabei de escrever, eu mostrei para o meu filho, porque ele já tinha... Porque à medida que eu escrevia, a minha conduta em relação a ele ia mudando. Então, a carta serviu para que nós nos reconciliássemos e eu entendesse o que separa as mães dos filhos e os pais dos filhos. Sobretudo eu entendi, porque eu pertenço àquela geração que fez Woodstock, né? Revendo agora o filme do Lennon, não sei se você assistiu, Lennon contra os Estados Unidos, que é um filme altamente contestatário, em que a gente vê a importância do movimento, do movimento, enfim, que ele presidiu e que existia naquela época, e a coragem dos anos 70. Queira ou não, essa geração mudou o mundo. Mudou o mundo por quê? Porque hoje nós temos uma relação... Meu filho me dizia, meu filho é profundamente fiel e favorável à fidelidade absoluta, etc. Quantos anos ele tem? Ele tem 30. Tenho certeza que você pensa que isso pode mudar. Simplesmente porque nós humanos estamos sujeitos ao desejo, não é? E o desejo muda de objeto. Então, todo mundo é passível de adultério e de pular o muro. Não há nada de... Enfim, mas foi a minha geração que possibilitou dizer isso claramente. Não só fazer, porque fazer é uma coisa, né? Nos anos 70 havia uma grande liberdade sexual, mas não havia uma liberdade de palavra. E isso foi sendo conquistado. E eu acho que a mídia teve um papel importante nisso, sobretudo na educação sentimental, né? E deveria continuar. Porque o que aconteceu? Nós fizemos a revolução sexual, passamos a ter uma grande liberdade de ação, mas ficamos perdidos em relação às situações novas que surgiram. Então, a educação sentimental é necessária. E também na carta ao filho, eu acredito que eu faça isso indiretamente. E a resposta do seu filho, que foi publicada pela revista Bravo, você também coloca no livro? Não, a resposta não foi colocada no livro, porque ela foi posterior, mas ela é uma resposta da qual eu gostei muito, eu não esperava. Basicamente, o que ele diz é que, tendo chegado aos 30 anos, imaginando que não tinha mais nada a aprender com a mãe, ele aprendeu que é possível olhar a vida com uma lente otimista. Grande angular. Grande angular, isso mesmo. E o que foi que ele falou sobre o episódio do adultério? Falou nada. Não falou nada na resposta? Na verdade... Passou ao largo. Na verdade, isso não... Quer dizer, essa censura moral não faz parte, assim, do estilo da minha família, inclusive porque o pai dele era um libertino, eu digo isso no livro. Nos anos 70, houve um movimento que liberava efetivamente as pessoas e
que nós vivemos intensamente. E eu tenho, quer dizer, eu acho que foi importante ter vivido isso. Isso custou, porque o sexo acabou se tornando tirânico, né? A gente era quase que obrigado a transar. Mas as pessoas foram liberadas, o recalque a repressão deixou de existir. As pessoas hoje podem se entregar aos seus sentimentos, embora nem sempre elas saibam como lidar com eles. Mas elas têm essa liberdade e nada é mais importante do que a liberdade. O modelo de educação que você sugere inclui essa franqueza absoluta entre mãe e filhos? Franqueza absoluta, não. Nem tudo a gente pode contar. A gente não pode, por exemplo, falar de sexo. Não faz sentido. Isso é a mãe licenciosa. Mas a gente pode ser transparente. Eu sou realmente pela transparência. Por quê? Porque a transparência ela tá fundada na possibilidade de simbolizar as coisas, de dizê-las bem e de uma forma comedida, né? Então, ela humaniza as relações. Você tem um capítulo no seu livro que diz assim, fidelidade obrigatória não é virtude, que é uma frase do Nelson Rodrigues, não é? E que você usa como título de uma das crônicas publicadas na Veja e que está aqui no Quem Ama, Escuta. Isso. Quer falar um pouco disso também? Bom, fidelidade obrigatória não é virtude. Claro, se a fidelidade não for espontânea, ela não quer dizer nada. Se no plano imaginário você passa a sua vida traindo o outro, tanto faz traí-lo na realidade ou não, entendeu? Agora, a fidelidade existe, né? Aqueles que se amam querem ser fiéis. A fidelidade é um ideal do amor, mas é um ideal que a gente nem sempre alcança. Então, infidelidade é a nossa vocação, a infidelidade é a nossa vocação? E a fidelidade é a nossa sorte. É a nossa sorte. Resumiu. Gostei. O ciúme é uma forma de masoquismo? Eu estou pegando temas aqui que a Beth Milan, consigo fazer, não falar Beth Milan, falo Beth Milan, que a Beth Milan abordou nos seus escritos, na Folha, na Veja e nos seus livros, não é? O ciúme é uma forma de masoquismo, o ciúme é uma forma de homenagem à mulher que o homem faz. Vou falando do ciúme masculino para o feminino. Jamé. Ciúminho. Eu acho que o ciúme é perigoso, né? O ciúme se autoengendra. Ele se autoengendra, ele não tem nenhum fundamento na realidade. Aliás, a frase se autoengendra é do Shakespeare, uma frase que eu acho maravilhosa. E ele maltrata a pessoa que tem ciúme. E maltrata o outro também. Não é? No caso do Otelo, do Shakespeare, a Desdémona é assassinada. Então, o ciúme é um sentimento que precisa ser domado. Vamos falar um pouquinho dos seus outros livros antes de eu continuar? Então, o Quem Ama, Escuta. Esse livro é uma coletânea das principais colunas publicadas na Veja.com. Você recebia uma quantidade de e-mails impressionante? Cheguei a receber 90 mil. 90 mil e-mails, cada qual com o seu problema, a sua questão. Depois tem a Trilogia do Amor. Trilogia do Amor é um livro que, na verdade, eu levei 30 anos para escrever. 30 anos? Porque eu reuni 3 livros diferentes. O primeiro deles, que é a história de uma mulher que é traída, justamente. Era a fase do meu ciúme doentio, né? Então, inspirou o Sexo Furo, que é uma ficção. O segundo romance, a segunda parte da Trilogia do Amor, é a história da Alia, que conta a sua paixão. A Alia não tem parceiro e ela vive a sua história através do imaginário. Então ela começa imaginando que ela tem um amante, depois que ela vai para o bordel, depois que ela é uma cortesã, depois que ela se torna lésbica e depois que ela se torna mãe. Inclusive, A Paixão de Lia foi encenada pela Julia Gunn. Ah, eu me lembro.
Eu me O lembro. último No ato teatro. foi encenado pela Julia Gant, que também vivia uma situação com o filho muito difícil, né? Então, porque quase tudo do que eu faço tem a ver com a minha vida, né? Como, por exemplo, quase tudo do que o Woody Allen faz tem a ver com a vida dele. Eu não escondo isso. E esse, Beth, a força da palavra. Força da palavra. Na verdade, esse título resume também o que eu penso, né? Eu acho que a palavra tem uma... A palavra é o nosso Abra-te Sésamo. Mas você conheceu todas essas pessoas aqui? Conheci. Que presente, deve ter sido altamente enriquecedor. A Folha me deu a possibilidade de fazer essas entrevistas. Então, eu entrevistei o Otávio Paz, de quem eu já falei, entrevistei o Michel Serri, que falava sobre a educação, a importância da educação e a importância da viagem para a formação do jovem. Isso, aliás, é um tema que é atual no Brasil. Entrevistei o Jean-Claude Carrière. O maravilhoso Jean-Claude Carrière, absolutamente único, que foi o roteirista do Buñuel, né? François Sagan. François Sagan, imagine, eu tive o privilégio de encontrar a Françoise, que me disse uma coisa linda. Eu perguntei, Françoise, o que significou ter tido tanto sucesso? E ela me disse, significou que eu não precisava mais ter, estava livre. Ela falou isso. E é o livro em forma de entrevista, perguntas e respostas. Não é? Aí eu disse, mas o que a liberdade significa? Ela disse, a gente é livre quando quer o que pode. Ô, Beth, fica bem quem aceita que o tempo passa. Aí você está falando de saber envelhecer, que é uma arte, que é uma coisa que você deve ter pesquisado, deve ter tido... Não, eu tenho uma mamãe que tem 95 anos e que é uma festa. Tem 95 anos. 95 anos e que é de uma profunda sabedoria e que me inspirou essa frase. Mas, na verdade, eu penso muito nisso. Eu acho que há muitos recursos para envelhecer bem, sobretudo o de se renovar continuamente. Continuamente. Por exemplo, quando você faz a sua entrevista e que você está à escuta do outro, você está se renovando, né? Isso rejuvenesce. Reinventar a própria vida das mais diferentes maneiras e não ceder à natureza, porque a natureza é mortífera. Mas esse tipo de comportamento reflete na aparência também? Claro, com certeza, né? Você controla, você faz esporte, você controla a alimentação, você renuncia às suas pulsões primitivas. Porque você está Eu falo renovado. disso também na Carta ao Filho, né? Esse é um dos meus, porque na Carta ao Filho, a Carta ao Filho também é um legado. Então, o que eu aprendi, eu procuro transmitir. Também em relação a isso. Sabe o que eu queria fazer agora, Beth? Eu estava brincando até com você, não é? Você é uma especialista em amor. É verdade. Todo mundo acha que é tema. fácil falar de amor, mas você sabe que não é fácil, porque tem tantas nuances, não é? E eu estava até brincando com a Beth, fala, você em algum momento escreveu que o homem tem a capacidade de amar 5 mulheres ao mesmo tempo. É brincadeirinha minha, eu não li nada disso. É uma brincadeira que a gente faz com a produção aqui. Mas tem algo parecido com isso nas suas reflexões? O que eu digo é que o desejo, né, ele muda de objeto, né? Amanhã passa alguém sorrindo com um traço lindo e eu me apaixono. Isso quer dizer, todos nós estamos sujeitos a isso e isso, quer dizer, não há como controlar, não há como que você pode se conter e não se entregar à paixão, mas não é possível não ter essa experiência do desejo. O desejo é já uma paixão? Não, o desejo não é ainda uma paixão. Paixão, por exemplo, é o que a Anna Karenina vive pelo Vronsky, né? No primeiro momento, quando ela enxerga o Vronsky, certamente ela o deseja. Mas
quando ela se entrega à paixão adúltera, que é vivida intensamente, da maneira mais bela que se possa imaginar, ela não tem escapatória. Quer dizer, ela não tem como não se entregar a essa paixão. Isso não quer dizer que a fidelidade também não exista. Há amantes que não concebem a possibilidade de terem outra pessoa na sua vida. Quer dizer, cada circunstância é uma. É isso que nós temos que aprender agora. Depois da Revolução Sexual, que acabou com uma ordem institucional que dizia a vida é assim ou assado, nós temos que aprender com cada situação como a gente deve se comportar para ser o mais feliz possível. Né? Porque a entrega ao tesão, à pulsão, pode ser muito masoquista. Beth, qual foi a questão mais não digo embaraçosa, mas mais difícil que você tenha recebido de leitores? A questão leitoras? Mais difícil foi a questão com a qual eu comecei o consultório sentimental. A questão era a seguinte: eu gosto de apanhar. Eu gosto de apanhar. O meu marido não quer mais saber disso. O que eu faço? O que eu ia responder para essa mulher? Ia dizer para ela, bom, você precisa abrir mão de apanhar. Se eu dissesse isso, eu estaria sendo contrária ao desejo dela. Eu ia dizer, não, bom, você tem que procurar um outro parceiro que bata em você. Também não podia dizer isso. Aí eu refleti muito e eu acabei dando a resposta que eu acho que ela precisava, que é, se você procure se curar dessa paixão da repetição, né? Porque se você só pode transar de uma maneira, o sexo se torna repetitivo, extremamente monótono. Procure uma saída. Procure entender por que você não tem outras possibilidades. Mas gostar de apanhar não é uma anomalia. Não, anomalia não, é uma perversão. A perversão... Válida. É uma anomalia, mas não é uma patologia. É uma anomalia, está fora da norma, mas não é uma patologia, né? O Freud já distinguia isso em 1895. Quer dizer, o Freud era absolutamente precursor. Na verdade, foi ele que está na origem da liberação dos homossexuais, das mulheres, da revolução sexual. Na sua coluna na revista Veja, você sempre, me parece que incentivava as suas pacientes, as que te escreviam, consulentes, a seguir os desejos do coração. Siga os desejos do coração. Eu tendo a... Essa mocinha que gostava de apanhar não podia ter seguido os desejos justamente, do seu coração? Aí era complicado. Eu não podia responder, eu não podia reforçar o sadismo, o sadomasoquismo. Claro. Não podia reforçar a perversão, porque ela era mortífera. Eu tinha que orientá-la no sentido de procurar uma solução vital. Tá certo? O que mais do amor, Beth? Que você produziu tantos livros, né? Desses 20 e tantos livros... Vários foram sobre o amor. O primeiro foi O que é o Amor, que foi encomendado pela Civilização Brasileira, que na época foi um best-seller mesmo, chegou a vender 50 mil exemplares, em que eu dizia naquela época que o amor à brasileira é diferente do amor à maneira europeia, o amor de Tristão e Isolda, porque o amor à brasileira envolve o brincar. E eu falava do Macunaíma e mas também fazia a crítica do machismo, porque o machismo, num certo sentido, ele é contrário à experiência amorosa, que supõe a igualdade entre os dois, entre os amantes. Aliás, o amor é valorizado nas épocas, na história da civilização, ele é valorizado nas épocas em que a posição da mulher é uma posição elevada, né? Então, por isso eu gosto tanto do amor. Falando de amor, mas pegando uma nuance aí, eu queria que você falasse um pouquinho daqueles que são chamados os filhos tiranos.
um pouquinho de educação, que você também sempre trata muito nos seus livros, não é? Como é que é? Os filhos tiranos, aqueles que acabam eles educando os pais? Não, eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, a tirania não educa ninguém, não é? A tirania deseduca. Os pais é que os transformam em tiranos, fazendo as vontades? Não sabendo pôr limites. Porque uma coisa é ser autoritário, violento. Outra coisa é ter autoridade e saber pôr limites, né? Se o pai e a mãe não sabem dizer não, eles não dão à criança o que é mais importante para a vida dela, que é o limite. Porque sem o limite ninguém vive, né? Por outro lado, também os filhos precisam saber dizer não aos pais, num determinado momento da sua existência, né? Todo mundo teve que dizer não para poder encontrar o seu caminho. E esse é um dos temas da Carta ao Filho, porque eu concluo o livro dizendo que cuidar pode ser sinônimo de se separar, né? O momento em que você aceita o não do filho e deixa ele ir, caminhar, ir pela sua trilha, encontrar a sua trilha, né? Então, o amor também pode significar isso, pode significar separar-se. Então, é isso. Basicamente, o que humaniza todas as relações é a escuta. Os pais escutarem os filhos escutarem os pais. Só ela ensina a viver bem. Beth, tenho também algo que você batizou de a tirania da surdez, que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando. Tem a ver com a educação dos filhos e dos pais, né? Quer dizer, eu me lembro que na minha infância, minha mãe, meus pais, meus avós não queriam escutar a gente, né? E hoje é uma tendência dos filhos não escutarem os pais e fazerem o que querem, mas isso é o resultado do fato de que não há mais normas, que as normas não são mais valorizadas. Em nome da liberdade, houve uma desvalorização de toda e qualquer norma, primeiro. E, segundo lugar, isso é o resultado do fato de que a mãe não escuta o filho e, portanto, não ensina o filho a escutar. Então, esse é o principal ensinamento que eu tirei da escrita da Carta ao Filho, que estará sendo lançado a partir de 15 de abril, em função do Dia das Mães. Ofereça a escuta. Que bonito. Vou mostrar mais uma vez. Carta ao Filho. Aliás, o livro nem saiu ainda da gráfica, porque olha aqui, ó. É um boneco. É um boneco, é um fake. Não tem nada aqui. Carta ao Filho, de Beth Milan. Um dia, à sua maneira, ele me disse: eu sou seu filho, mas não sou mais o seu filho pequeno. Isso é verdade? Ele tem 30 anos. Isso é aspas? Isso é aspas. Bom, o livro deve ser interessantíssimo, vamos lê-lo com toda atenção. E vocês escolheram a data do Dia das Mães a propósito, não é? Para poder gerar ainda mais curiosidade. Qual é o teu próximo livro? Não sei. Não sabe? Agora eu tiro férias. Vou te encontrar em Paris. Vamos nos encontrar em Paris. Qual é o melhor restaurante de Paris? Uma dica. Na sua opinião, Beth, você que mora lá. Eu vou a pequenos restaurantes, sei te indicar vários bistrôs. Mas são os melhores. São bons. Fala um. Perto da minha casa, Pierrot. É muito bom. E em Montparnasse, em Montmartre, tem um ótimo que chama La Popote. Você é chegada à cozinha na sua casa? Já fui. Já foi? Um dia o meu parceiro entrou e disse: escuta, mas Hemingway não faz cozinha. Hemingway cozinhando. Eu achei ótimo e parei de cozinhar. Ô Beth, você está deixando a sua coluna na revista Veja? Não vai assinar mais a Veja? Brincadeira. Momentaneamente eu estou... Você está de férias? Ano sabático. Ano sabático. Na Folha também?
Na Folha também. Colaborações eventuais. Então mas... aí você vai ter tempo para muitos outros livros. Tomara. Olha, a Tramontina mandou para você, sabendo que você vinha aqui. Olha que bonito. Que é um lindo. presente especial da linha Design Collection. Maravilha, Que abrir, Deus. olha que bonito. É um lindo faqueiro, escultura, são 101 peças para você receber os seus Isso é convidados. Art Deco? Quer levar lá para Paris? Art Deco? Art Deco. Não, é Art Deco. Art Deco. Art Deco. A linha Lindíssimo. escultura são obras de arte. Veja bem aí, na Muitíssimo composição obrigado. da mesa. Ele é muito moderno nas suas formas. Os talheres possuem garfos com dentes mais longos, facas com lâminas temperadas e colheres com bucho profundo. São resistentes à corrosão. Os talheres vêm acompanhados de um estojo de madeira perfeito para presentear e deixar as peças guardadas com mais estilo, elegância e requinte. Eu quero que todos conheçam este presente que eu estou entregando à Beth, a linha Tramontina Design Collection, no site que está aparecendo no pé do vídeo. Obrigada. Para você. Beth Milan, nossa convidada muito especial. Todo sucesso do mundo para o seu Carta ao Filho, que vai ser lançado. Você vai fazer uma noite de autógrafos? Dia 22 de abril, quem quiser me encontrar, lá no Espaço Cult, às 20 horas, juntamente com a Mary Del Priori, que foi recebida aqui pelo Amaury. Você vai fazer junto com a Mary Del Priori? Junto com a Mary, que escreveu um livro chamado A Carne e o Sangue, que é uma maravilha.